Ether da Massa, então, tem a capacidade de ultrapassar o Bitcoin pelo seguinte. Primeira coisa que nós temos que falar aqui. Desde maio do ano passado, onde nós tivemos um grande gasto de Ethereum na rede, uma grande saída de Ethereum na rede, uma grande realização de lucro na rede, nós formamos um preço médio, tá? Então, desde o ano passado, se a gente pegar todos esses movimentos aqui e a gente colocar uma linha no meio, a gente tem um preço médio. 2.850 dólares é o principal preço médio do Ethereum no último ano, tá? Então, nos últimos praticamente 10 meses, os últimos 10 meses, nós temos esse comportamento do Ethereum. Então, por exemplo, o Ethereum, quando ele chega nos 2.800 dólares, já foi uma região que serviu como resistência, já foi uma região que foi ultrapassada a resistência e serviu como suporte, já foi suporte de novo, perdemos e agora está servindo como resistência. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o principal preço de interesse dos atuantes no mercado cripto relacionado a Ethereum, e esse é o principal preço médio do Ethereum. Então, essa é uma das principais resistências, na minha visão, do ano e também o principal suporte do ano, justamente por causa desse equilíbrio, porque esse é um preço de equilíbrio do Ethereum. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós estamos testando os 2.800, que já deveria ter sido testado junto quando o Bitcoin veio testar os 40 mil dólares, mas não aconteceu. E essa é uma região que eu acho muito importantíssima para ditar o tom desse ano. Se a gente ficar majoritariamente abaixo desta linha e se afastando dela, na minha opinião, ao longo do ano, essa vai ser a região onde vai ser como se fosse um imã mesmo, tá? Onde o preço ele vai tender a voltar para metade desse preço. Então, a gente tem um preço médio, que é um valor realizável do Ether da Massa. E nas duas pontas nós temos, então, as distorções. Ok? Por ser um ano difícil, na minha opinião, por exemplo, a gente poderia ter a chance, né, de ver o Ethereum vir um pouco mais abaixo, voltar para essa região, vir para baixo, voltar a essa região, e até que ele consiga, em algum momento, romper e fazer o preço voltar num ciclo futuro para cima. Então, a resistência que nós estamos testando hoje no gráfico do caso do Ethereum é a principal resistência de todas. Tá? É, na minha opinião, uma das principais resistências, que é o ponto de equilíbrio do Ethereum. Conforme eu falei ontem, agora não lembro que dia que foi, ou se foi terça-feira, no gráfico de 4 horas, o Ethereum estava ainda em tendência de alta, certo? Fazendo topos e fundos ascendentes. E agora ele fez uma pernada bem mais forte. Perceba que começou a entrar um volume comprador, lógico, comparado com essa pernada aqui final, né? Então o mercado está fazendo esforço para passar essa resistência. Está fazendo um esforço muito grande para passar essa resistência. Tá? E se conseguir se manter acima dela, isso seria um excelente sinal. Tá? Então, se ele for lá para 3.200, conseguir se segurar, voltar a testar esse fundo aqui anterior e subir, seria um excelente sinal de reversão de uma formação de um fundo. Seria um excelente sinal. Então, o mercado está tentando com um esforço muito grande. E aí, uma coisa que me preocupa é ele tem um esforço muito grande comprador, mas o volume está baixo ainda. Tá? Então, isso me preocupa um pouco, porque eu não sei se vai ter alavancagem suficiente para liquidar pessoas e fazer o preço conseguir romper essa região. Então, conforme eu falei para vocês ontem, mesmo nessa alta nessa tendência de alta de 4 horas do Ethereum, o que eu vejo é que ele está
em um processo de acumulação ainda, e que, na minha opinião, ele vai ter um pouco de dificuldade de passar, e que, na minha opinião, nós estamos em um mercado lateral ainda aqui, tá? Acumulação de Wyckoff, que está acontecendo no Bitcoin, e que a gente pode ver agora também evoluir no gráfico do Ethereum. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um fundo ainda não confirmado, na minha opinião. É um fundo, foi feito um fundo aqui, mas ele ainda não foi confirmado. A gente poderia ter a necessidade de um segundo reteste desse fundo. Então, mesmo com uma altinha hoje, que veio bem mais forte do que anteriormente, ainda não me empolga, por exemplo, o suficiente para não acreditar mais em queda. Porque conforme a gente pode ver aqui, ó, quando o Ethereum caiu ano passado, junto com o Bitcoin, ele também fez uma rápida recuperação e, na verdade, ele foi para o preço médio de 2.800 a 3 mil dólares, eu acho. Não, 2.800 a 2.900. Não conseguiu passar o preço médio e decidiu continuar caindo um pouco mais. E agora nós estamos na mesmíssima situação. Então não quer dizer que, por exemplo, teve uma alta muito forte hoje que ele já vai conseguir romper rasgando. Ele já está ganhando uma chance, né? Está ganhando uma chance de rasgar. Mas nós temos uma puta resistência nessa região. Uma resistência cabulosa nessa região. Tá? Que antes era resistência, agora era suporte, virou resistência novamente. Geralmente, quando é que eu gosto de comprar possível rompimento? No reteste do rompimento. Então, por exemplo, o preço tende a voltar a cair e quando ele voltar a subir aqui, aí sim eu já ficaria mais empolgado. Porque daí já formaria o padrão de bump and run. Né? O padrão de bump and run, então, geralmente ele faz um fundo, acumula em fundo, desse fundo ele vai conseguir romper a média 8, rompe a linha de tendência de baixa e retoma a tendência de alta. Beleza. Nessa situação, velocidade muito rápida para testar o preço médio, 2.800, abaixo da média 8, então vamos adicionar a média 8 aqui. O risco ainda é de pullback para o preço continuar caindo. Tá? Então, a probabilidade maior é que o preço ele se segure nesse preço médio e retorne a cair, retorne a perder valor. Beleza? Gráfico de 4 horas. Deixa eu ver o gráfico diário. No gráfico diário, a gente fez um volume de fundo, ó. Tá vendo? A gente realmente fez um volume de fundo, tal como a gente tinha feito aqui nessa região. Falta só o retestezinho. Eu acredito que o retestezinho seria uma coisa muito importante para a gente ter mais segurança para entrar. Porque o reteste é uma validação que o suporte é muito forte. Tá? Então, por exemplo, aqui ele fez o volume de fundo, ele voltou, retestou, não fez volume de fundo, mas iniciou pernada de alta através de um volume comprador interessante. Aqui nós temos um volume de fundo, então é confirmado que isso aqui é um fundo, mas isso aqui é um fundo confirmado, e isso aqui é um fundo ainda não confirmado. Esse fundo ele pode ser confirmado de duas formas. Através do reteste, o famoso bear trap, né? Do reteste dos vendedores, ou pode ser um fundo inovador, onde o mercado como um todo começa a ficar bullish comprador e aí sim, ele faz uma recuperação em V. Que é bem improvável de acontecer, porque a maior parte dos fundos é assim. Beleza? Então, na minha opinião, essa alta ainda é um fundo de pullback para o preço continuar caindo, pelo menos ainda por enquanto, tá? E vai evoluir, na minha opinião, em lateralidade. E, na minha opinião, também, e é mais uma opinião, lembrando que eu não sou dono da verdade, isso aqui, na minha opinião, é alta de barra de exaustão. Então, eu acho que ele vai fazer um bull trap nessa região aqui, para mudar a tendência de gráfico de 4 horas. Então, a tendência no gráfico de 4 horas é de alta, no gráfico diário é de baixa, no gráfico semanal, eu acho que é de baixa, agora eu não lembro, depois a gente já dá uma olhada. Então, ele tem uma grande chance de fazer uma armadilha aqui. E aí, o pessoal que compra aqui
acaba tomando ferro, porque às vezes ele fazendo o bull trap nessa região, o preço tende a começar a buscar a busca de liquidez dos longers aqui, tá? Cuidado, tomar cuidado para não cair no topo duplo no gráfico de 4 horas, uma possível reversão. Beleza? Então ele retestou a resistência anterior como suporte, está em tendência de alta no gráfico de 4 horas, mas a qualquer momento nós podemos ter reversão. Por que a qualquer momento nós podemos ter reversão? Porque a Nasdaq está mostrando possivelmente pullback para o preço continuar caindo, então ele ameaçou fazer uma continuidade baixa. E o S&P 500 também. Ó, o S&P 500 também. Fez o pullback, completou o pullback, beleza. Chegou para o preço médio, a mesma coisa, né? Mesma coisa. O valor médio dela seria aqui. Então, o ideal é o ativo volta à pontuação roxa, linha roxa, que é o valor médio de negociação do último, desde setembro até agora. Esse é o valor médio de negociação, por isso que ele vem e testa a resistência, valida a resistência como resistência de fato e faz o preço voltar a cair. Tá? Aos pouquinhos, né? Lembrando que ele também vai tentar fazer um fundo duplo S&P 500. É um comportamento normal do mercado de alta, futuro, né? Do preço tentar voltar a se segurar num suporte. Então, o reteste do suporte, ele é muito importante para o investidor sair de uma condição bearish para entrar numa condição mais bullish, ok? Porque a validação de um fundo, ela é muito importante para você entrar comprando, certo? Então, na minha opinião, deixa eu até colocar o gráfico de 15 minutos aqui, ó. Percebam como o ativo aqui ele pode ter dificuldade, o Ethereum pode ter dificuldade, beleza? Subiu aqui, passou um pouco o topo anterior, agora ele vai testar. Agora ele precisa testar a resistência anterior para continuar o mercado subindo. Então, no gráfico de 15 minutos, de 1 hora, ele teria que se segurar aqui em cima. Mas o mais provável é ele lateralizar agora no gráfico de 15 minutos, ao longo do dia, fazer o Bart Simpson e começar a cair. Fazendo o famoso bull trap. Possivelmente encerrando o nosso ciclo de alta do gráfico de 4 horas que estava vigente ao longo dessa semana. Tá? Então, cuidado com o padrão Bart Simpson aí.